Deus. Isso é um privilégio estarmos aqui. Então, o homem 365, ele nasceu com esse propósito, esse alinhamento do caráter moral, do caráter do homem à lei moral de Deus. Hoje, quem vai ministrar a palavra é o pastor Davi Sobral. Pastor, o Espírito Santo de Deus te use poderosamente hoje. Amém. Para alimentar nossos corações, alimentar nossas mentes, nos dar direção, clareza, discernimento daquilo que nós precisamos pedir ao Deus Pai, daquilo que nós precisamos ouvir do Deus Pai, sobre o seu cuidado, sobre a vida de cada homem aqui na sala. O senhor vai ter de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra, concluindo com oração. Depois, de 6h30, nós ficamos aqui mais 5, 10 minutos, 15 minutos, que é hora dos comentários, dos testemunhos, que carinhosamente nós chamamos a hora da resenha. Nós somos da Comunidade das Nações, não carregamos aqui uma bandeira de igreja. O líder espiritual do Homens 365 é o pastor Davi Herculano. Meu nome é Juvencio Salles, casado com a Brena, filho de Deus, pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre. A filha do milagre mesmo, a menina é linda, parecida com o pai linda. Isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus. Pastorzão, a sala tá com o senhor. Amém. Bom dia, homens de Deus. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. A minha oração é que eu consiga aqui nesses 20, 25 minutos passar tudo que Deus colocou no meu coração. Amém. Vai dar certo. Queridos, a meditação que a gente tem hoje é em cima do Salmo 31. Amém. E o tema aqui que Deus colocou no meu coração é: Deus é meu refúgio no dia mau. Sabe? Quando nós olhamos para a Bíblia ela é uma fonte de ensinamento, uma fonte de instrução. A Bíblia ela sempre vai ser uma fonte, não só nossa lei moral também, como o Juvencio falou, mas ela dita costumes, ela dita regras, né? As grandes constituições do mundo foram baseadas em conceitos judaico-cristãos, né? Tomaram a Bíblia como fonte de inspiração. E é tão interessante quando a gente começa a meditar na Bíblia, a gente começa a enxergar as entrelinhas, digamos assim, né? Enxergar além do que está escrito. E quando eu comecei a ler esse salmo, eu disse: meu Deus, que salmo de lamento! De onde é que eu vou tirar uma ministração desse salmo? E imediatamente o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês algo tão rico que Deus colocou no meu coração. Amém? Primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã, querido, quando a gente fala que Deus é o nosso refúgio, a gente precisa entender o contexto do que Davi estava falando aqui, né? Davi, ele provavelmente nesse salmo aqui, ele escreveu esse salmo quando ele estava no exílio, fugindo de Saul. E, assim, talvez o que o coração dele mais ansiava era um lugar de descanso, um lugar onde ele podia se esconder. E é tão interessante quando Deus institui as cidades refúgio lá no Pentateuco, né? Primeiro em Deuteronômio, Números, Deus institui que quando o povo entrasse na Terra Prometida, deveria construir cidades refúgio. Depois vem Josué e institui quais seriam as cidades refúgio. O objetivo de uma cidade refúgio era abrigar os culpados. Olha que interessante. Ela abrigar aquela pessoa que cometeu um assassinato sem querer, aquela pessoa que estava fugindo de um vingador de sangue. E é tão interessante porque nesse final de semana nós estamos recebendo a colheita disso, né? Assim, comemorando a Páscoa. E a Bíblia ensina, né, que Moisés e Josué ensinaram que a cidade de refúgio era o lugar onde aquela pessoa que cometeu aquele ato errado, né, aquele crime, aquele pecado, ela poderia ficar lá, aguardando o julgamento dela
e o vingador não poderia tocar na vida dela. E o ensino é que a pessoa ficaria lá o tempo que fosse necessário, até que a causa dela fosse julgada, ou até que o sumo sacerdote daquela cidade morresse. E aqui que entra o grande mistério, né? Esse final de semana a gente está comemorando a Páscoa e o nosso sumo sacerdote foi Jesus, já morreu em nosso lugar. Então, assim como a Bíblia fala que na cidade de refúgio, quando o sumo sacerdote morresse, aquela dívida estava paga. Olha que interessante. Na Páscoa, toda a nossa dívida foi paga por Jesus, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa escravidão, tudo aquilo que nos amarrava ao nosso passado foi crucificado naquela cruz com Jesus. E por isso hoje nós podemos olhar para esse salmo, como eu falei, e enxergar entre linhas, enxergar o que Deus está nos ensinando. Ensinando que, primeiro, né, o homem de verdade, ele não é aquele que nunca enfrenta um dia mau, mas é aquele que sabe se posicionar quando o dia mau chega. E o dia mau, querido, vai chegar para todo mundo, né? Assim, nós precisamos entender que Deus é esse refúgio, Deus é esse nosso esconderijo nesse dia mau, né? Eu não sei você, mas eu acredito que todos nós como homens temos todo tipo de pressão. Pressão financeira, pressão emocional, pressão familiar. Temos a pior pressão de todos, que é a nossa pressão interna, aquela autocobrança de ser bom, de ser provedor, de dar conta, de fazer acontecer. E a pergunta que eu quero começar para te fazer nessa manhã não é se você é forte. Não é se você é forte. A pergunta certa e a pergunta correta para te fazer nessa manhã é onde você se apoia, querido, quando a tua força acaba. E aí eu quero ler alguns versículos aqui do Salmo 31. A Bíblia fala assim: em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me, conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. E aqui ele vem numa sequência e repete várias vezes alguns desses temas, né? Mas aqui eu quero encerrar com esse versículo que eu li aqui, a mesma frase que Jesus falou quando estava na cruz, né? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele entendeu ali o momento que ele precisava achar o refúgio ali nos braços do Pai. E aí eu quero nessa manhã compartilhar com você, querido, 4 princípios rapidamente para nós aprendermos, né, com esses 4 princípios a vencer no dia mau. Amém? Primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa manhã é que refúgio não é sentimento, ele é posicionamento, tá? Anota isso daí. Refúgio, ele é posicionamento. Quando o salmista fala assim, Senhor, em ti eu me refugio, tu és o meu refúgio, ele está indo direto ao ponto. Ele não está romantizando, ele está dizendo, Senhor, eu reconheço que em ti eu me refugio, então eu vou me esconder em ti, né? Eu queria te falar isso, querido. O Juventus pediu para que a palavra ela fosse uma palavra digna de homens. Então a palavra vai ser reta e direta com você. Eu vou falar uma coisa para você. Homem não age por emoção, querido. Homem age naquilo que precisa ser feito. E eu aprofundo e digo assim: homem maduro não vive pelo que sente. Ele vive pelo lugar onde ele decidiu se firmar. Escuta isso, um homem maduro, um homem de Deus, ele age por onde ele vive, né, pelo lugar onde ele decidiu se firmar. E eu quero te fazer essa pergunta para a tua reflexão. A pressão chegou o problema. Para onde você corre, irmão? Uau! Qual é teu refúgio? Teu refúgio é a distração? É o rola infinito aqui do Instagram, do TikTok?
Teu refúgio é isolamento? Você foge para a pornografia quando você está com problema? Você foge para o trabalho excessivo? Você se esconde atrás de uma mesa para não chegar cedo em casa para conversar com a esposa? Uau. Onde você decide se firmar quando chega o dia mau? Sabe, querido, se Deus não for o seu refúgio intencional, você sempre vai ter um refúgio secreto. E nessa manhã eu quero te fazer essa proposta. Bota para fora todo refúgio secreto. Tudo que está sujo aí dentro. Todo lugar onde você tem se escondido quando chega o dia mau, põe para fora. Sabe por quê? Eu quero fazer uma analogia aqui para você nessa manhã. Eu vou correr. Os Estados Unidos agora fizeram 2 movimentos de guerra, né? Um na Venezuela e outro agora no Irã. E eu não sei se você percebeu, mas antes do ataque, né? Antes dele entrar na guerra em si, a primeira coisa que os coronéis, generais aí do exército fizeram foi estabelecer uma base, estabelecer um lugar onde os soldados tinham conforto, descanso, onde eles estavam protegidos do ataque do diabo, porque quando nós estamos num território de guerra, nós precisamos, queridos, de um lugar de descanso, precisamos de um lugar de proteção, né? Precisamos de um lugar de refúgio, um lugar seguro. E homem sem refúgio em Deus vai viver sempre no modo de sobrevivência. Sempre no modo de sobrevivência. Eu não sei Uau. você, meu irmão, mas eu quero, a partir de hoje, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu quero achar em Deus esse meu refúgio. Parar de achar no meu futebol o meu refúgio. Parar de achar nos meus amigos. Por mais que seja bom ter amigos, por mais que seja bom a nossa esposa ser também esse lugar de guarda e proteção, Deus sempre vai ser. Amém? E refúgio é um lugar. E esse lugar é Jesus. Segundo princípio, o dia mau ele revela o homem que você é. Você está aí? O dia mau ele revela o homem que você é. No versículo 6 é interessante porque o salmista fala assim: eu odeio os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Olha, ele expõe o coração dele, né? Ele põe para fora a irritação, ele põe para fora a raiva. E aí eu vou te falar sem rodeios, tá, querido? No conforto, todo homem parece equilibrado, Juvencio. Mas na Verdade. pressão, mas na pressão é que o nosso caráter aparece. É no dia mal que de verdade aparece quem nós somos. Eu vou te perguntar, meu irmão, quem é você quando o problema bate na porta? Quando vem a irritação, quando vem o confronto, sabe? O seu comportamento no dia mal, meu irmão, vai determinar e vai demonstrar o teu domínio próprio. Vai demonstrar o teu relacionamento com Deus. Meu irmão, tem homem perdendo família, perdendo o propósito, perdendo a paz, não por falta de Deus, mas por falta de se posicionar, por falta de se abrir para aquilo que Deus tem para fazer na vida. Por isso, nessa manhã, se abra e deixe Deus trabalhar o seu caráter em nome de Jesus. Amém. Terceiro princípio que a gente aprende aqui com Davi sobre vencer no dia mal. Pare de bancar o forte o tempo todo. Versículo 9 ao versículo 10 fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos e o meu corpo e minha alma defiam. E aí ele vem falando: a tristeza me consome, os meus dias se encurtam com gemidos, minhas forças se esvaem por causa do pecado e os meus ossos se desgastam. Todos meus inimigos zombam de mim. E aí, ó, vem falando. Uau, querido, Davi não tinha problema em ser verdadeiro diante de Deus. E sabe o que era mais interessante, meu irmão? Davi era um rei. Davi era guerreiro. Davi era um grande líder, o maior líder que passou por Israel. Mesmo assim, ele pode abrir a boca e dizer: Deus, eu estou angustiado. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. Ei, querido, mas a gente só consegue fazer isso se a gente estiver perto de Deus. E tem um homem aqui que está cansado, está Uau. pecando, morrendo por dentro, mas não fala.
Não abre a boca, não entrega, porque quer, às vezes, se esconder por trás de uma falsa moralidade, não quer perder a reputação. Mas hoje, meu convite para você nessa manhã, ache em Deus o seu refúgio, meu irmão. Busque ajuda naquilo que precisa de ajuda. Pare de bancar o forte o tempo todo. Meu Deus. Sim, tem momentos que a gente precisa ser forte mesmo, diante da esposa, diante dos filhos. Na hora que aparece o problema, nós não podemos ser aquele coitadinho, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, na hora do problema, o homem trinca os dentes e diz: opa, vou resolver com Deus. Vou resolver com Deus, sabe? E quando nós, irmãos, não pomos para fora isso, quando nós não falamos, quando nós não entregamos, isso é um desgaste que vai acumulando dentro da gente, né? O homem que não processa dor, meu irmão, ele descarrega a dor em quem está perto. O homem que não processa a dor, ele descarrega a dor de quem está perto. Descarrega a dor na família, na esposa, nos filhos, nos amigos. Eu quero te convidar para você não ser esse homem nessa manhã. Pelo contrário, você ser aquele que não deixa a panela de pressão pegar pressão. Não deixe a panela de pressão pegar pressão, meu irmão. Abre o seu coração, busque ajuda. Tem tantos homens de Deus aqui nesse grupo, né? Cada um na sua igreja, cada um na sua liderança, buscando ajuda, buscando abrir aquilo que está doendo, abrir aquilo que tem sido um desgaste dentro de você. Amém? E o último princípio que eu quero ensinar aqui nessa manhã, que Davi nos ensina, é que refúgio. Eu já falei que refúgio é decisão, já falei que refúgio é posicionamento, não é um sentimento, já falei que nós precisamos revelar o nosso caráter no dia mal, e por isso trabalhar o nosso caráter, parar de bancar o forte o tempo todo, e encerro falando o seguinte, meu irmão, refúgio é entrega do controle da sua vida. Uau. Sabe? O salmista fala assim, ó, verso 14, 15 e 16. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Escuta isso, versículo 15. Meu futuro está em tuas mãos. Uau! Será que você pode dizer isso aí no teu lugar? Fale para você mesmo, meu futuro está nas tuas mãos, Meu Senhor. futuro está nas minhas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. Meu irmão, a gente tem que parar de querer controlar tudo. É importante nós administrarmos demais, demais, saber o que está acontecendo na nossa casa, no nosso lar, saber o que é que nossos filhos estão assistindo, com quem eles estão andando, saber se a nossa esposa está feliz, saber se nossos funcionários estão satisfeitos. Tudo isso é importante demais, demais. Mas a nossa base precisa ser o que essa frase está falando. Senhor, meu futuro está nas tuas mãos. Senhor, todos os meus dias estão nas tuas mãos. Às vezes a gente quer controlar tudo, né? A gente quer controlar o resultado, a gente quer controlar o dinheiro, a gente quer controlar o nosso futuro, quer controlar nossas finanças, controlar as pessoas que estão ao nosso redor, mas, meu irmão, o homem que tenta controlar tudo vive em pressão. Vive achando, Juvens, que quem resolve a nossa vida é a gente. Nós já ouvimos um testemunho do Juvencio aí, fortíssimo. Meu irmão, o que Deus fez na vida desse homem não é normal, não. Não é coisa de homem, não. É coisa de Deus. É só Deus que faz. E se a gente abrir aqui para testemunhos, a gente vai ouvir essas mesmas histórias na vida de cada um de nós. Coisas que só Deus pode fazer. Coisas que só Deus pode fazer. Por isso, quando chegar o dia mau, quando chegar o tempo da guerra, o tempo do confronto, o tempo onde você e eu vamos ser amassados, porque nós vamos ser amassados constantemente. Nós precisamos saber em quem nós vamos nos refugiar, meu irmão. Sabe, o descanso, ele não vem quando está tudo resolvido. O descanso, ele vem quando a gente decide confiar. Quando a gente decide confiar em Deus, sabe? E guardar o nosso coração nas mãos dele.
Essa manhã eu quero fazer essa reflexão com você e pegar o próprio exemplo de Jesus, meu irmão. Não é coincidência Jesus falar isso na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Primeiro era um exemplo que ele estava nos dando. Ei, meu irmão, Jesus estava no maior momento da pressão da vida dele. Né? Quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme que fala sobre a crucificação, onde um repórter ele é ateu e ele começa a pesquisar sobre a morte de Jesus para provar que Jesus não era Deus e tudo, e no final ele acaba se convertendo, é baseado até em fatos reais esse filme. E quando o médico legista começa a falar a dor e a situação que Jesus estava na cruz, o nível de sofrimento, e a gente vem e lê isso aqui, o salmista falando, Pai, na tua mão eu te entrego o meu espírito. Jesus na cruz, na tua mão eu te entrego o meu espírito. Ei, meu irmão, seu verdadeiro descanso está no espírito. O verdadeiro descanso está em confiar em Deus. Está em saber que é Ele quem faz. Sabe? Nós precisamos estudar, precisamos estar preparados, precisamos estar prontos. Mas, no final das contas, o resultado não depende da gente, depende dele. E aqui eu fecho te falando o seguinte: o dia mau ele vai chegar, ele não é uma opção, ele vai chegar. Não é se, é quando. Mas eu quero te dizer que o dia mau ele não precisa te quebrar, se você estiver no lugar certo. E aqui eu vou ser totalmente direto com você, meu irmão. Homem sem refúgio em Deus vive no limite. Explode fácil. Se perde nas palavras. E depois fala assim, cara, desculpa a expressão, mas que M que eu falei? Que merda que eu falei? Por que eu tratei minha esposa assim? Por que eu fui grosseiro assim com meu filho? Por que eu reagi assim? Igual como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Irmão, eu vou te falar, um homem que tem Deus como seu refúgio e fortaleza, pode até balançar, meu irmão, mas não desmorona. Não desmorona. E hoje eu quero te falar que não é sobre você sentir algo, meu irmão. Hoje eu quero te levar para um lugar de decisão. Hoje é um dia de você decidir colocar Deus como centro da tua vida. Colocar a presença dele como teu esconderijo, meu irmão. Salmo 91 diz, Salmo 91 diz, olha, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Hoje eu quero te desafiar a você parar de correr para outros lugares, meu irmão. Meu irmão, em nome de Jesus, pare de correr para outros lugares. Pare de correr para pornografia. Sabe? Pare de correr para o trabalho. Pare de se esconder no trabalho. Pare de se esconder na academia, no crossfit, na bicicleta, para ficar 3 horas fora de casa. Oh, é maravilhoso, tá? Eu faço academia, eu corro, eu gosto. Mas isso não pode ser o teu lugar de descanso, de descarregar o dia mal. O nosso lugar de descarregar precisa ser a presença de Deus. Por isso, se Deus é seu refúgio, pare de correr para outros lugares. E ajusta isso no teu coração. Internamente no teu coração. Em primeiro lugar. E segundo, ajusta nas tuas ações diárias. Não adianta só você dizer no teu coração, não, Deus é meu refúgio no teu coração. E no dia que chegar o dia mau, as tuas ações não demonstrarem isso. Então hoje é dia de você entender essa realidade. E eu encerro te falando que o dia mau não destrói o homem. Ele só expõe onde ele está firmado. E a minha pergunta para você nessa manhã é: onde está firmado? Onde estão firmados os teus pés? Onde estão firmados os teus pés? Lá na montanha nós temos a palavra sobre fundamentos, né? E eu tive a oportunidade de fazer essa ministração no último top. Nós precisamos ser como aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha.
Quando vem a tempestade, e a tempestade ela aparece para todos, a casa não se abala, a vida não se abala, porque o homem sabe onde está firmado, está sólido. E eu encerro também te falando, preste atenção nessas frases. Homem de verdade não é o que nunca cai, é o que sabe onde vai se levantar. Homem de verdade não é o que controla tudo, é o que sabe em quem confiar. Homem de verdade não é o que esconde a dor, é o que leva a dor para o lugar certo. E homem de verdade não vive sem refúgio. Homem de verdade não vive sem Deus. Amém? Ore por nós, pastor, por Quero orar favor. nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pai, o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor é nosso socorro bem presente no dia mau. Como é bom, Senhor, fechar os nossos olhos, Senhor. Pôr o nosso coração em Ti. Pôr a nossa esperança, Senhor. Pôr a nossa expectativa, Senhor. Senhor, e saber, Senhor, que nós podemos confiar, Senhor, em Ti. Senhor, quando tudo para de fazer sentido, Senhor, quando a guerra, Senhor, parece que é mais forte do que as nossas forças, quando, Senhor, a onda que vem parece que vai nos afogar, Senhor, quando o confronto, a humilhação vem sobre a nossa vida, a gente não sabe mais o que fazer. Nós podemos fechar os nossos olhos, Senhor, pôr o nosso coração em Ti e dizer, Senhor, eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti, Senhor. Eu não tenho mais a quem recorrer. E saber que o Senhor ouve a nossa oração. E saber que o Senhor ouve o nosso clamor. E saber que o Senhor enxerga as nossas lágrimas. Por isso, Pai, nessa manhã, forja. Forja as nossas vidas. Forja cada homem nesse lugar. Homem, eu quero dizer para você que tem um caminho aberto nesse momento. Amém. Quero que você agora, no teu lugar aí, você comece a falar isso para o Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu coloco diante de Ti esse meu problema, esse meu problema, esse meu problema, esse meu problema. Comece a elencar os problemas diante do Senhor. Comece a colocar as suas angústias nele. Comece a colocar a tua esperança no Senhor. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Pai, eu abençoo a vida desses homens. Abençoo no nome de Jesus. No nome de Jesus, para que eles, Senhor, possam achar esse lugar secreto. Achar esse lugar secreto. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, se essa palavra fez sentido para você, diz um amém aí. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, Amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Amém. Pastor, Amém. tenho duas coisas aqui a destacar nessa sua mensagem. Né? Tem um homem que eu tenho falado com ele, que nos acompanha aqui no 365, ele viciado em dívida. E perdeu a casa, perdeu a família, se sente hoje abandonado, já pensou em tirar a vida, né? E hoje pela manhã ele já me mandou uma mensagem que está fazendo Uber para pagar as dívidas. Glória a Deus. E já estava saindo para trabalhar. E eu mandei esse Salmo 31 para ele. Eu espero que ele tenha estado aqui na sala para ouvir cada palavra dessa do Senhor, que o Senhor ministrou. Glória a Deus. Porque é uma resposta pontual para a vida desse homem. Amém. É uma resposta pontual para a vida dele. E quando o Senhor começou a destacar os 4 pontos, eu fiquei aqui emocionado, porque Deus me tirou desse canto. Eu vou fazer 25 anos de igreja, meus irmãos. Mas meus primeiros 17 anos, eu não tive Deus como um refúgio da minha vida. Eu confiei na força do meu braço. O orgulho não permite que nós venhamos a ter
o próprio Deus, o Adonai, o Todo-Poderoso, como nosso refúgio. Eu não me posicionei, eu não tomei uma decisão de ter Deus como meu refúgio. E ao longo desses 17 anos, sentando no banco da igreja, servindo na igreja, onde você possa imaginar, eu sempre decidi que as coisas seriam resolvidas na força do meu braço. Eu me emociono porque esses últimos 7 anos que eu tenho vivido, né? Quando eu comecei a colocar minha vida, Deus como refúgio dela, meu irmão, tudo mudou. Minha vida saiu da esterilidade para a prosperidade, para viver milagres diários. Quando o pastor cita o segundo ponto de amar, revela o homem que você é, revela o teu caráter. Eu era esse cara grosso, eu era esse cara irritado, eu era esse cara prepotente, autossuficiente, que não dependia nada em Deus. Essa é uma vida limitada, meu irmão. Os 17 anos de igreja, me converti com os 31. Foi vivendo uma vida limitada, porque meu caráter ele era revelado diante do dia mau. Eu não refugiava meu coração no colo do Pai. Eu não me colocava como filho no colo do Pai. Pastor, eu não me via como filho. Porque eu não ouvia como filho. Eu não via Deus como filho. E eu não sentia como filho. Porque tudo estava na força do meu braço. Aí o pastor veio e me traz outra memória. Essa palavra de hoje, pastor, foi um memorial para a minha vida. De onde eu saí e de onde eu não quero voltar nunca mais. No dia mau, pare de bancar o forte. Meu irmão, quantas vezes eu tive problema de expor minhas fragilidades, porque eu tinha que ser autossuficiente, eu tinha que lutar pela minha vida. Eu não podia revelar minha fraqueza nem para o Deus, nem para o Deus Pai. Nem para o Deus Pai. Um homem que não processa a dor, descarrega na família. Refúgio é entregar o controle da sua vida na mão do Eterno. E um dia eu consegui, meu irmão, quebrar o orgulho. Um dia eu consegui, meu irmão, quebrar a soberba, quebrar a autossuficiência e entrar numa dependência diante de Deus. Né? E o pastor tem os jargões aí, as palavras-chave da ministração dele. Aonde decide se firmar, aonde você decide se firmar quando chega o dia mau, aonde você se apoia quando sua força acaba. Seu coração precisa de um lugar de refúgio. Meu Deus, que palavra abençoada, pastor. Que tempo extraordinário. E eu achei interessante quando o senhor disse, quando começou a ler o Salmo 31, o que é que eu vou tirar daqui? Né? E Deus tem esticado também cada ministrador que vem aqui, porque ele recebe o livro, recebe o capítulo. É verdade, né? É verdade. E às vezes o pastor me liga, paz, essa palavra aqui tá muito, eu não estou conseguindo tirar nada daqui. Esse pastor não pede ajuda ao Espírito Santo que vai dar certo. No dia que for no livro de números, aí tu tem que chamar alguém que é bom mesmo, de verdade. Não, tu não tem noção do que foi as ministrações do livro de números. Meu Deus, que mensagens poderosas foram tiradas. E uma delas eu que ministrei, porque eu não encontrei um pastor não, viu? Pastor, gratidão pela palavra, Amém, gratidão pela palavra cirúrgica, amém. Gratidão por nos lembrar, nos direcionar, para que nos leve um posicionamento que nós precisamos de um dia de um local de refúgio. E o nosso local de refúgio é no colo do Pai, como filhos de Deus.
O nosso local de refúgio é o colo do nosso Pai, um Deus Pai, que é Deus Todo-Poderoso, que é Deus de amor, que é Deus de justiça, mas que é Deus Pai. Um Pai que ama o Filho, um Pai que corrige ao Filho que ama. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Eu saio hoje aqui super alimentado com meu coração. Amém. Grato de saber de onde eu saí, grato para onde eu quero continuar indo, grato para onde eu quero estar. Amém. Né? Que essa palavra, esse breve testemunho, meu irmão, alimente tua alma e você tome decisões radicais de onde você tem que se posicionar, onde você tem que ficar. Um refúgio do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Alguém tinha levantado a mão para falar. Eu não estou vendo aqui agora. Jonas Santos levantou aí, irmão. E o Sandro Franco. Pode falar, Sandro, primeiro. Isso é só para ver assim, o quanto é que esse grupo, né? E também você tá apegado à palavra, ajuda, né? Eu lembro aqui que na penúltima sexta-feira de janeiro, a gente teve uma ministração e foi fez uma oração sobre quebrar alguns ciclos, cada um com o seu fardo, né? E aí foi feita uma oração para quebrar o ciclo de escassez. E eu sou autônomo, né? Então me vinha num ciclo de que normalmente dezembro e janeiro é o melhor mês do meu segmento e tinha sido terrível. E aí e já tinha vindo os outros meses que não tinha sido bom. E aí isso também estava muito pesado. E nas minhas orações eu nunca deixava de agradecer, porque a minha família é um refúgio, minha família é uma bênção, não tem nenhum problema na minha família, graças a Deus. Mas essa angústia de um negócio não estar andando, de não estar conseguindo prover a casa como deveria, estava pesado. E aí eu percebi isso, até que o pastor David falou, às vezes você está agradecendo, mas não está elencando seus problemas para Deus. É como se eu estivesse tentando resolver sozinho. E eu não estava andando. E depois disso eu passei nas minhas orações a colocar para Deus, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de direcionamento, será que eu tenho que mudar de profissão? Que me ajuda aí e falar assim, não, Deus está na frente, e até tem um texto, acho que é Efésios 4:7, que eu li, depois eu fiquei lendo muitas vezes e também pesquisei um pouco sobre ele, e fala que a graça já foi dada. Eu falei, bom, se a graça já foi dada, vou tirar essa angústia do meu coração. E aí veio fevereiro, que foi um mês bom, e agora eu fechei março com um mês espetacular. Um mês abençoado. Então, às vezes, a gente dá esse testemunho aqui ajuda outros que estão com essa angústia, né? No coração. Às vezes a pessoa está ali sofrendo sozinha, né? Saber que tem que dividir. E eu acho que é um pouco disso que você falou também. Às vezes a gente fala assim, não, eu não estava deixando de fazer a oração, veja bem. Mas eu só estava agradecendo porque da minha família está tudo certo, os meus filhos estão tudo bem encaminhados, a minha esposa está todo dia dentro da igreja. Eu falei, não, pai, então não vou reclamar de nada. Mas às vezes a gente precisa, né, colocar esses nossos problemas para Deus, né? Amém, meu irmão. Parabéns pela decisão de saber que o melhor refúgio é Ele para sua vida e não deixar que você se sinta um homem forte que não possa mostrar as suas dores, os seus problemas, suas dificuldades, né? Seus insucessos profissionais. Parabéns. Ricardo Abreu, levantou a mão. Tá fechado. Bom dia, Juvencio. Bom dia, pastorzão do dia. Avivamento. Só para dizer que eu tô com saudade de você, viu, meu irmão? Glória a Deus. Fala, família 14. E aí, pastorzão? Tudo bom, meu amigo? Abençoada, pastorzão. Tudo na bênção. Glória a Deus. Fazia tempo que eu não me via.
Bom lhe ver, meu amigo. né? Nem pessoalmente, mas que bom, palavra tremenda, poderosa, direcionada no coração desses homens de Deus. Amém. Eu continue te usando poderosamente, edificando a vida de outros, em nome de Jesus. Só gratidão, só pra dizer que eu tô com saudade, viu? O comentário hoje é só dizer pra você que eu tô com saudade. Nossa, irmão. É só começar a servir com a gente, né? Não, Juvencio? Que mata a saudade. Tá mutado. Tá mudo, Juvencio, tá mudo. Tá mudo ainda. Tá mudo, Juvencio. Eita, tá mutado ainda, Juvencio. Tá mutado teu microfone, Juvencio. Tá sem áudio, Juvencio. Perdão. Eu vou ter que ser agora, porque eu tô com um problema bom. Faltou açúcar na fábrica. Vendemos muito e faltou açúcar na fábrica. Fevereiro foi o melhor mês da nossa história. Glória a Deus. Da venda dos nossos bolos, fevereiro batemos recorde como o melhor mês histórico da nossa história, né? E já começamos janeiro, fevereiro, março. Março foi um outro número extraordinário. E já começamos abril batendo recordes diários de vendas dos nossos bolos, né? Meu irmão, quando a gente para de decidir na força do nosso braço e criamos uma dependência em Deus, é impossível a prosperidade não bater a tua porta. É impossível a prosperidade não bater a tua porta. Eu vou ter que